É consenso na pré-campanha do presidente Lula que vai ser preciso lançar algum programa específico para atender os idosos. Aí eles seguem fazendo ali um brainstorm para saber reuniões e mais reuniões, troca de ideias para saber o que eles vão planejar, né? Como eles vão empacotar uma série de medidas voltadas aos idosos. E uma das ideias defendidas na pré-campanha é a de lançar o que seria uma espécie de centro de convivência para idosos. Essa é uma apuração minha com o âncora Gustavo Uribe, âncora do Bastidores CNN. Pois bem, nós apuramos que não é um asilo, tá? A gente não está falando de lançar asilos pelo Brasil, não. Porque o asilo tem aquela característica, né, que são onde os idosos moram. A ideia é o quê? Como um estabelecimento em que o familiar leva o seu parente de manhã e busca no fim do dia. E aí, o que faria, então, esse idoso ao longo do dia? Já existem unidades dessas pelo país, mas não federais, né? A ideia é o seguinte, nesse centro, os idosos concentrarem ali atendimento médico, odontológico, fisioterapia, psicólogos e, principalmente, o seguinte, esse centro servir especialmente como um centro de socialização. Porque um dos principais fatores de comprometimento cognitivo em idosos, claro, tem toda uma questão química e física, mas o isolamento social atrapalha muito, compromete muito, acelera esse comprometimento cognitivo. Então, é tentar fazer essas pessoas, né, socializarem com dança, com música, vários estímulos, artesanato, enfim. A pessoa que passa o dia sozinha vendo televisão, ela tem um comprometimento muito maior do que se ela tiver em contato social. A discussão ainda está em fase inicial, mas está ganhando corpo e é provável que seja incorporada essa ideia no plano de governo do pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Aí, assim, alguém pode falar, mas por que, né, esses programas voltados para os idosos? Porque o idoso nem tem obrigação de voltar. Como é que isso se converte, né, em votação também? Porque primeiro precisa ganhar a eleição, né? Só que isso aqui, esse projeto é visto como voto da família, na veia, especialmente para as mulheres. Porque tem uma característica no Brasil que acontece o seguinte, as filhas desses idosos, muitas vezes, e eu falo principalmente filhas, desempenham um papel de duplo cuidador. Então, a mulher ali, 40, 50 anos, cuida dos filhos e cuida dos seus próprios pais. Então, aqui, a mulher poder sair de casa, deixa o filho na creche, deixa o pai, a mãe num centro de convivência para idosos. E aí ela tem a tranquilidade de, né, deixar todos esses familiares bem assistidos e ela poder ir trabalhar, porque essa é a realidade de muita gente. Então, é visto, embora seja um aceno para os idosos, é também e especialmente para toda a família, especialmente para o voto feminino. Essa é uma apuração, como eu disse, minha e do âncora do Bastidores CNN, Gustavo Uribe. E a gente continua falando sobre a pré-campanha do presidente Lula, porque a reeleição, né? Agora, a pré-campanha vai limitar o uso de inteligência artificial nas eleições desse ano. Essa notícia é destaque no site da CNN Brasil, olha lá. Quem adianta essa informação é a analista Juliana Lopes, de que a decisão do PT considera regras da Justiça Eleitoral e é tida como estratégia de contraposição ao senador Flávio Bolsonaro. Segundo relatos de dirigentes, o PT seguirá usando, sim, a inteligência artificial para aperfeiçoar conteúdos, mas evitará veicular peças feitas totalmente com o recurso. A estratégia de redes sociais é afirmar, então, que Lula é uma pessoa de verdade. A avaliação é de que será positivo para o presidente ser um contraponto ali àquelas recentes peças de Flávio Bolsonaro feitas com inteligência artificial, como a que ele transporta Neymar em um avião militar. A decisão também visa a evitar a contestação de conteúdos da campanha de Lula na Justiça Eleitoral.
enquanto o PT sobe o tom no Tribunal Superior Eleitoral contra o uso de IA para supostos deepfakes e montagens com ataques pessoais. Ufa, a gente começa esse bloco então falando de eleição. Vamos chamar a nossa analista Edilene Lopes, que vem chegando com a gente. Edilene, boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Hoje a gente abre falando sobre a pré-campanha de Lula e depois a gente vai falar sobre a pré-campanha de Flávio Bolsonaro, que já a gente tem mais apurações. Mas vamos lá, falando sobre a pré-campanha à reeleição de Lula. Tanto essa questão de limitar e fazer um contraponto, falar que, olha, Lula é uma pessoa real. Qual o risco também de não ficar parecendo Lula é uma pessoa analógica? Porque tem também essa leitura de que o presidente analógico ainda não se conectou com os tempos de hoje, mas tem toda essa preocupação também em relação a deepfake, né? Exatamente. Débora, boa tarde a toda a nossa audiência. Lula está tentando fazer do limão uma limonada, porque ele já tem essa fama de ser analógico. Lula é um presidente da República que não usa telefone celular. Os políticos relatam que conversam com o presidente Lula à distância pelo telefone do Marcola, que é o chefe de gabinete dele. Eu mesma já conversei por telefone com o presidente Lula através do telefone do Ricardo Stuckert, que era o secretário de Comunicação Audiovisual do Palácio do Planalto e hoje coordena essa parte da campanha do presidente Lula, inclusive também um dos responsáveis por essa estratégia. Lula resolveu fazer o contraponto porque a inteligência artificial pode ser mal usada nessa campanha. E a direita, ligada a Flávio Bolsonaro, é sempre acusada pela esquerda de fazer fake news, de usar essas informações de forma manipulatória. Então, ele quer fazer o contraponto, está polarizado, tudo que Flávio defende, Lula não defende. Então, a ideia é justamente essa. Pode correr o risco de parecer analógico? Pode, mas muita gente é pelo analógico. Então, a campanha vai tentar dosar, dizer que é contra o excesso, não contra a tecnologia. E essa vai ser a missão de Lula nessa campanha eleitoral em relação à inteligência artificial, que nós sabemos preocupa muito, não apenas no Brasil, mas também no exterior. Agora há pouco você e Gustavo Uribe trouxeram uma apuração importante, dizendo que Lula foca no público, no eleitorado idoso. Isso, além de ter um foco nas mulheres, também tem um segundo ponto importante. É uma resposta da campanha do presidente Lula à CPMI do INSS, que acertou em cheio o governo com esse escândalo, que tentou fazer suas medidas compensatórias, tentando fazer o estorno do recurso aos idosos, dizendo que estava apoiando a CPMI do INSS, mas que precisa de uma resposta nas urnas. Tão foi forte essa questão do INSS que isso deu vigor, por exemplo, em Minas Gerais, ao senador Carlos Viana, que presidiu a CPMI do INSS. E eleitoralmente foi ruim para o governo federal. Então, eles tentam responder, tentando cativar esse eleitorado que foi tão afetado pelas fraudes no INSS, que recaíram mais sobre o governo Lula do que sobre o governo Bolsonaro. Então, todo passo que Lula der nesse momento está relacionado à campanha. Essa história da inteligência artificial está ligada a explorar essa ideia de que ele é analógico e dizer que tem que ter limites com a utilização disso, porque pode se transformar fake news. E também essa estratégia relacionada aos idosos é uma resposta à CPMI do INSS, esse escândalo, essa fraude que estourou e tomou conta no ano passado e nesse ano do noticiário aqui no Brasil e que atinge em público atinge em cheio esse público que normalmente, Débora, é um público que se abstém de votar porque não tem obrigação. Então, uma das missões dos candidatos nessa eleição é justamente tirar de casa quem não tem ânimo para votar. E para animar essas pessoas tem que ter propostas direcionadas especificamente para esses públicos. Um dos principais desafios dessa eleição é diminuir a abstenção dos eleitores, que aumenta a cada ano. Então, cada um adota suas estratégias para tentar tirar o público de casa e ganhar mais um votinho na urna. Todo voto conta, porque esse vai ser voto a voto. Sabe, Edilene, você fez essa conexão muito interessante que eu não tinha feito. Vou incluir isso no meu texto, hein? Vou preparar um texto para o site sobre isso, eu e o Gustavo Uribe, e vou incluir essa questão do INSS, porque você tem razão. Pegou muito mal, porque o escândalo estourou no governo Lula, então também ali tem todo esse contexto, né? Obrigada pelas informações, já te chamo.